Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas, o nosso espaço virtual do Centro Espírita Nair Montes de Castro, o nosso celeiro de luz, o nosso porto seguro. Que Jesus, com a sua infinita misericórdia, nos abençoe e ampare, e que possamos ir mais essa noite unir os nossos corações a Ele, unir também os nossos pensamentos aos bons amigos de todas as horas do nosso querido lar espírita, que trabalham incansavelmente e silenciosamente para que as vidas das pessoas, as nossas vidas, as vidas dos nossos irmãos, possam estar nos trilhos da direção correta. Espero que todos estejam muito bem e hoje vamos finalizar o livro Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo espírito André Luiz. Espero que vocês estejam gostando, e para mim foi uma experiência muito, muito enriquecedora, porque eu já havia lido esse livro, já havia relido algumas vezes, mas como dizia Heráclito de Éfeso, nós não podemos tomar banho no mesmo rio duas vezes, porque quando entramos a segunda vez, o rio já é outro. E nós também não lemos o mesmo livro duas vezes, porque quando voltamos à leitura, nós já somos outros, a nossa compreensão é completamente diferente. E assim, vamos finalizar, depois de um ano de reuniões que para mim foram maravilhosas, esses nossos encontros nas quartas-feiras, com essa leitura. O tempo passou muito rápido, né? Espero que vocês também tenham percebido assim, que um ano voou e que de alguma maneira saímos maiores, saímos mais tocados por essa doutrina espírita que é tão maravilhosa e que transforma tanto os nossos corações. Principalmente porque essa doutrina abraça de maneira assim maravilhosa a moral cristã. Sem ela, sem a moral cristã, o espiritismo seria só mais uma seita espiritualista. Mas a moral cristã faz com que, de uma certa maneira, eleve toda a religião para um estado de religiosidade profunda. Vamos dar uma olhadinha para ver quem já está aqui conosco. Elizabeth, tudo bom, Elizabeth? Muito boa noite. Renata Nascimento, boa noite. Albertinho, meu irmão, sempre me dando força. Obrigado por tudo, meu irmão. Boa noite para você. Sérgio, tudo bom, Sérgio? Espero que você esteja muito bem. Silva Cati, tudo bom? Boa noite. Muito bem-vindo. Socorro, tudo bom? Espero que você esteja muito bem. Espero que seu Carlos também esteja muito bem. Toda a família, principalmente a netinha. Um beijo para vocês, tá? Fiquem com Deus. Marisa, tudo bom, Marisa? Grande beijo no seu coração, Marisa. Fica com Jesus. Silvia, tudo bom, Silvia? Um beijo na família também. Neia, tudo bom, Neia? Muito bem-vinda. E as pessoas vão chegando devagarzinho e vão acompanhando a nossa leitura e a nossa introdução também, porque, como de costume, fazemos sempre uma pequena introdução, justamente para embasar em alguns pontos, né, mais técnicos da doutrina espírita, e outros momentos também, aquela introdução que fala sobre Jesus, que fala sobre passagens evangélicas, que é tão importante para as nossas vidas. Dentro dessa parte das nossas introduções evangélicas, que eu acho muito bom, como eu acabei de dizer, eu perguntei para o Albertinho o que ele achava que o nosso próximo livro, porque vocês acham que nós vamos parar por aqui? Terminou nosso lar, acabou a nossa live de quarta? De jeito nenhum. Então eu estava pensando no nosso próximo livro, fazermos a leitura de Chico Xavier como médium, e agora um terceiro espírito. O primeiro que nós fizemos foi A Caminho da Luz, com Emmanuel. Esse agora, Nosso Lar, com André Luiz. E o terceiro, Humberto de Campos, com o livro Boa Nova, que são passagens belíssimas do Evangelho,
né? De alguma maneira, Humberto de Campos conseguiu pescar, conseguiu selecionar alguns encontros de Jesus com os apóstolos, algumas passagens desconhecidas, né, que não estão nos evangelhos canônicos, e ele traz para a gente essa boa nova. E eu acho que seria bem interessante, justamente, unirmos os nossos corações agora 100% às mensagens que o Mestre Jesus, há 2000 anos, nos ensinou. É isso, né, Silvia? Esse livro é maravilhoso. Chico Xavier, se eu não me engano, comentou que foi um dos livros mais importantes que ele psicografou. Paulo Estevão, eu acho que foi o mais importante para ele, e Boa Nova, o segundo, se eu não me engano. Mas se eu não tiver nessa ordem, primeiro, segundo, terceiro, com certeza foi um dos mais importantes, justamente porque trata dessa divulgação do Evangelho e desse olhar de muito cuidado, né? Muito bem escrito. Vamos ver uma terceira personalidade se manifestando através da mediunidade do nosso querido Chico Xavier. Desculpa, eu estou com uma tosse. Peço perdão aí. Peguei um resfriado que me atacou bastante a garganta. Então, hoje, como introdução, o que eu gostaria de conversar com vocês? O que eu estava pensando em a gente conversar hoje como introdução? Porque esse último capítulo é um fechamento, né? A gente viu toda uma trajetória durante esse ano inteiro de leitura, a trajetória do André Luiz, desde ele sendo resgatado do umbral, passando. Silvia, é alguma coisa, Silvia? Alguma virose aí que tá pegando todo mundo. Obrigado, tá, Silvia? E nesse um ano nós vimos aí a trajetória de André Luiz, e no final, como nós reparamos no último capítulo da semana passada, ele acaba tendo a permissão de descer a terra, reencontrar a família e as surpresas que ele tem no sentido da sua viúva ter casado novamente, esse novo marido da sua viúva, interessante a gente chamar de a sua viúva, né? É porque o espírita consegue falar dessa maneira, né? Ele reencontra a sua viúva e ela já está casada e esse novo marido está com problemas de saúde e ele percebe três entidades trevosas ali atrapalhando a saúde desse terceiro elemento. Então, passamos um ano vendo todas as transformações, né? Essa epopeia do nosso querido irmão André Luiz. E nesse fechamento, nós temos muitas coisas que vão acontecer, e para mim tem uma mais importante, que em algumas vezes que a gente lê passa despercebido, que André Luiz vai citar nessa última parte do livro os seres elementais. Não sei se vocês já ouviram falar sobre os seres elementais ou os espíritos da natureza. É engraçado, né? Porque o espiritismo, ele tem pontos básicos, como reencarnação, mediunidade, Deus, imortalidade da alma. E tem um quinto ponto que muitas das vezes é controverso, as pessoas não gostam muito de comentar, que seria a pluralidade dos mundos habitados. Então, se nós estamos falando de vidas em outros planetas, né? Não a vida como acreditamos, a vida material, mas vida espiritual, né? Aquela vida vibrante. O Allan Kardec, ele vai dizer que em todo local do universo vai existir vida. Por isso que Jesus disse que há muitas moradas na casa do meu pai, e dentro dessa concepção, a base do espiritismo é a pluralidade dos mundos habitados. E como eu disse, esse quinto ponto a gente quase não trata na casa espírita, até porque parece que estamos flertando com OVNIs, UFOs, ufologia, e as pessoas, de alguma maneira, têm um preconceito. Eu não ligo, não. Eu falo tanto que se vocês pegarem aí estudos anteriores, vamos falar sobre Capela, né? O livro A Caminho da Luz, a parte inicial é repleta
desses pontos, das civilizações que vieram desse sistema planetário, onde tem capela, esse sistema estelar onde tem capela, e vieram os povos para cá, enfim. Esse é um ponto mais controverso. Esse que nós vamos abordar hoje, eu acho que é mais controverso ainda, que são os seres elementais, né? Ou espíritos da natureza. Então a gente vai tentar entender o que é isso, o que significa essa expressão. E que, de algumas vezes, de alguma forma, passa batido no espiritismo, as pessoas não tocam muito nesse assunto. Então eu preparei aqui um slidezinho bem simples, só com texto, para a gente ir lendo devagarzinho, tá? Deixa eu colocar aqui. Então isso está no Livro dos Espíritos, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. As perguntas vão da 536 até a 540. A 536 eu trouxe só uma resposta, até para não ficar cansativa de ficar lendo tudo, mas é só uma resposta, um pedacinho da resposta. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Isso é muito importante da gente entender. Que os espíritos vão informar que Deus não vai manipular a matéria da maneira como entendemos, tá? É como se Deus fosse o arquiteto. E ele vai ter os engenheiros, né? Desculpa, é um engenheiro, um arquiteto, e ele vai ter lá a mão de obra que vai manipular e que vai construir, que vai botar a mão na massa desse mundo material que conhecemos, tá bom? Então não vai ser Deus diretamente, como se Deus ele criasse através do seu hálito divino e os espíritos, sejam os espíritos mais evoluídos, como ainda muitos ainda espíritos inferiores, que trabalhassem e manipulassem essa matéria. E aí que vão entrar esses seres elementais. Vamos ver aqui os seres elementais. Formam categoria especial no mundo espírita, os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza, serão seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? Então eles vão dizer que foram encarnados como nós ou que o serão. Olha que interessante que os espíritos respondem. Então, esses seres que trabalham nos fenômenos da natureza são seres que já viveram no mundo aqui na Terra, encarnados, e outros que ainda virão a viver no mundo material. Tá bom? Então você tem uma hierarquia de espíritos muito evoluídos, e eles são, dentro desse mundo menor, os arquitetos, os pensadores, eles projetam e alguém bota a mão na massa, que são esses espíritos mais inferiores. E aí, na resposta da pergunta 540, o Espírito da Verdade responde assim: enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos de que inconscientemente se constituem os agentes. Então vamos resumir essa salada que eu trouxe para vocês aqui do Livro dos Espíritos. E a gente está falando dos seres elementais. Ele, nesse momento, ele está trabalhando com as respostas com dois níveis de espíritos, mais evoluídos e os menos evoluídos. Então nós vamos pegar só os menos evoluídos que trabalham nos fenômenos da natureza, que são esses seres elementais ou espíritos da natureza, tá? Eles não são ainda dentro da categoria dos espíritos, como nós, seres humanos. Eles não têm ainda o nosso nível de pensamento, de cognição. É como se eles estivessem numa categoria intermediária entre os macacos e os seres humanos, tá bom? Então seria uma evolução desses dois mundos, eles são o intermediário desses dois mundos. E eles são utilizados nos fenômenos da natureza. Quer dizer que todos os
intermediários desse mundo animal até o mundo hominal, eles são espíritos da natureza? Não. Mas existem uns grupos que trabalham nesse sentido. Então, o que mais ou menos faria eles? Então, vamos imaginar. Vocês devem lembrar que no livro A Caminho da Luz, Emmanuel cita uma passagem histórica que ele chama de como é que era o nome? Deixa eu lembrar. Armada Invencível. Era o rei, agora lembrei. Era o rei Filipe III, o rei da Espanha, que resolve invadir a Inglaterra. Então ele cria uma armada, que ele chama de Armada Invencível, com vários barcos, se eu não me engano, quase uma centena de barcos, coloca muitas pessoas nesses barcos e sai da Espanha tentando invadir a Inglaterra. Só que dentro das leis kármicas, os ingleses não precisavam passar por esse genocídio, por essas mortes tão brutais. Então, o que de alguma maneira aconteceu? Houve um maremoto e todas as embarcações foram destruídas. Nesse momento eu vejo nitidamente a mão da providência divina se utilizando desses seres elementais, transformando os fenômenos da natureza e causando um maremoto e destruindo todas as embarcações. Vocês estão entendendo mais ou menos como é que funciona? Não que todos os maremotos, as tempestades sejam necessárias, porque as leis físicas estão aí justamente para serem cumpridas, né? Mas muitas das vezes precisa de uma intervenção desses espíritos, seja para provocar ou seja para não acontecerem tragédias climáticas. Perfeito? Então vamos entender isso até para não criar muita polêmica. Então existem espíritos que trabalham especificamente na condução do clima, de efeitos geológicos, terremoto. Então, o exemplo que eu dei foi esse, então acho que dá para a gente entender que, de alguma certa maneira, esses seres elementais que não são espíritos ainda são conduzidos a trabalhar na natureza e gerar esses efeitos. Ok? Então vamos ver agora o que o próprio André Luiz fala no livro Libertação sobre esses seres elementais. Deixa eu mudar aqui. Então, é o capítulo 4, que chama-se Numa Cidade Estranha. Estamos numa colônia purgatorial de vasta expressão. André Luiz estava lá num umbral bem denso, né? Que pode até se confundir com as trevas, que seria um último estágio desse umbral. Quem não cumpre aqui dolorosa penitência regenerativa pode ser considerado inteligência subhumana, que são esses seres elementais. Milhares de criaturas utilizadas nos serviços mais rudes da natureza movimentam-se nesses sítios em posição infraterrestre. Então, lá dentro da Terra, esses quase espíritos, que não ainda têm esse estágio de cognição, de consciência, eles habitam o centro, quase o centro da Terra. A ignorância, por ora, não lhes confere a glória da responsabilidade. Então, por eles não terem consciência, como nós temos, eles não são responsabilizados pelos atos. Em desenvolvimento de tendências dignas, candidatam-se à humanidade que conhecemos na crosta. Situam-se entre o raciocínio fragmentário do macacoide e a ideia simples do homem primitivo da floresta. Então, são seres bem intermediários. Afeiçoam-se a personalidades encarnadas ou obedecem cegamente aos espíritos prepotentes que dominam em paisagens como esta. Guardam, enfim, a ingenuidade do selvagem e a fidelidade do cão. O contato com certos indivíduos inclina-os ao bem ou ao mal. Olha a responsabilidade que os seres mais capacitados têm quando utilizam esses nossos irmãos inferiores para a maldade, né? E somos responsabilizados pelas forças superiores que nos governam quanto ao tipo de influência que exercemos sobre a mente infantil
de semelhantes criaturas. Tá? Então, para resumir, esses seres elementais, eles estão entre o mundo animal e o mundo dos espíritos, em processo de evolução. Acabam sendo utilizados por espíritos nobres para desenvolverem tarefas mecânicas, repetitivas, mas também são utilizados por espíritos maus para algum tipo de ação maléfica. Então, por isso é que nós, quando temos consciência e usamos esses espíritos, esses quase espíritos, né, de maneira equivocada, nós somos responsabilizados e não eles, porque eles não têm ainda consciência. Uma vez eu vi uma palestra do Divaldo, onde ele diz que os orixás das nossas religiões afro-brasileiras são esses seres elementais. Então, vamos supor, nós temos Iemanjá. Iemanjá seria um espírito evoluído que opera nos mares. E abaixo de Iemanjá você tem os seres elementais. Há pouco tempo eu assisti também uma palestra de uma senhora que está sempre no YouTube falando, uma espírita que eu adoro. Ela conta muitos causos do Chico Xavier. Não sei se vocês já viram isso. E ela estava falando que Chico uma vez estava em Copacabana andando e ele viu uma moça na areia acendendo uma vela. E saindo do mar, esses seres elementais, para conseguir compreender qual era a necessidade dela e buscar ajuda. E ele ficou extremamente emocionado como na natureza, na providência divina, todos podemos ser úteis, até aqueles que, de alguma maneira, não têm a cognição, o raciocínio jamais desenvolvido que nós temos. Eu achei isso muito bonito. E lembrei também, uma vez, que eu já disse para vocês, que isso, a Maísa, exatamente, Albertinho, é ela mesmo, exatamente ela. Eu adoro essa senhora. E uma vez eu lembrei, quando eu comecei a estudar sobre isso, eu lembrei que eu tive um sonho, já contei para vocês que a mediunidade, assim, no dia a dia, é muito fraca, mas que com sonhos, eu tenho, Maísa Braga, é isso mesmo, né? A minha mediunidade nos sonhos, ela é mais poderosa. E eu lembro uma vez, eu estava visitando alguma região, e eu chegava numa área de praia, e eu via um ser elemental desse. Quando eu acordei, eu não identifiquei o que era. Era meio uma figura meio monstrenga, não era uma figura humana. Eu não sei dizer exatamente o que é. Mas eu percebia que, por mais que fosse um ser animalizado, ele tinha um comportamento humano. E eu acordei muito confuso. Aí depois eu lendo, eu falei, eu devo ter tido contato com esse ser elemental, né? Com um dos espíritos da natureza. E achei muito interessante. E essa história do Chico eu achei muito, muito bonita. Então, eu acho que dá para a gente iniciar com essa pequena introdução, que vai tirar dúvidas em relação a isso na hora da leitura, né? E acaba até tornando esse detalhe que pode passar despercebido em um ponto a mais desse livro. Lembrando que uma vez também eu vi uma entrevista de um amigo do Chico Xavier perguntando para Chico quem eram os grandes responsáveis pelo espiritismo. E Chico falou que eram 12 espíritos. E um deles, ele depois de muita insistência soube que era Sócrates, e Sócrates era responsável também por quais informações poderiam chegar até nós através dos livros psicografados. Porque não é assim, a gente pode falar tudo, justamente porque pode trazer desequilíbrio, uma informação que pode chegar aqui e de alguma maneira não ser positiva para as pessoas. Então eles têm muito critério. E esse ponto do ser elementar foi autorizado por Sócrates, né? Até porque Allan Kardec já trouxe isso no Livro dos Espíritos e de alguma maneira nós já podemos ser capazes de compreender que nós não somos os únicos seres da criação a ficarmos trabalhando por aí.
esses nossos irmãos também operam em nome de Jesus. Vamos lá, vamos ler. Cidadão de nosso lar. Na segunda noite, sentia-me cansadíssimo. Lembrando que André Luiz trabalhava feito um louco lá em nosso lar, com toda a disposição do mundo. Mas aqui na Terra, o, o sentido dele de saúde, né? De força, de energia, era bem diferente. Começava a compreender o valor do alimento espiritual através do amor e do entendimento recíprocos. Em nosso lar, atravessava dias vários de serviço ativo, sem alimentação comum, no treinamento de elevação a que muitos de nós se consagravam. Bastava-me a presença dos amigos queridos, as manifestações de afeto, a absorção de alimentos puros através do ar e da água. Mas ali não encontrava senão o escuro campo de batalha, onde os entes amados se convertiam em verdugos. As meditações preciosas que a palavra de Clarence me sugerira davam-me certa calma ao coração. Compreendia finalmente as necessidades humanas. Não era proprietário de Zélia, mas seu irmão e amigo. Não era dono de meus filhos, e sim companheiros de luta e realização. Recordei que a senhora Laura, certa feita, me afirmara que toda criatura no testemunho deve proceder como a abelha, acercando-se das flores da vida, que são as almas nobres do campo das lembranças, extraindo de cada uma a substância dos bons exemplos, para adquirir o mel da sabedoria. Apliquei ao meu caso o proveitoso conselho e comecei recordando minha mãe. Não se sacrificara ela por meu pai a ponto de adotar mulheres infelizes como filhas do coração? Nosso lar estava repleto de exemplos edificantes. A ministra veneranda trabalhava séculos sucessivos pelo grupo espiritual que lhe estava mais particularmente ligado ao coração. Narcisa sacrificava-se nas câmaras para obter endosso espiritual de regresso ao mundo em tarefa de auxílio. A senhora Hilda vencera o dragão do ciúme inferior, e a expressão de fraternidade dos demais amigos da colônia, Clarencio, me acolhera com um devotamento de pai. A mãe de Lísias me recebera como filho, Tobias como irmão. Cada companheiro de minhas novas lutas me oferecia algo de útil à construção mental, diferente que se erguia célere no meu espírito. Procurei abstrair-me. Procurei abstrair-me das considerações aparentemente ingratas que ouvia no ambiente doméstico e deliberei colocar acima de tudo o amor divino e, acima de todos, os meus sentimentos pessoais, as justas necessidades dos meus semelhantes. Está muito modificado esse homem. No meu cansaço, procurei o apartamento do enfermo, cujo estado se agravava no momento a momento. Zélia amparava-lhe a fronte e dizia, banhada em lágrimas: Ernesto, Ernesto, tem pena de mim, querido. Não me deixes só. Que será de mim se me faltares? O doente acariciava-lhe as mãos e respondia com imenso afeto, apesar de forte dispneia. Roguei ao Senhor energias necessárias para manter a compreensão imprescindível e passei a interpretar os cônjuges como se fossem meus irmãos. Que desprendimento, hein? Somente do homem machão de 1930, 1940, né? Ele conseguir se libertar dessa maneira porque André Luiz realmente era um espírito bem nobre. Reconheci que Zélia e Ernesto se amavam intensamente, e se de fato me sentia companheiro fraternal de ambos, devia auxiliá-los com os recursos ao meu alcance. Iniciei o trabalho procurando esclarecer os espíritos infelizes que se mantinham em estreita ligação com o enfermo. Minhas dificuldades, porém, eram enormes. Sentia-me abatidíssimo. Provavelmente André Luiz, achando que era capaz de uma oração afastar aqueles espíritos, resolver tudo, ele se encontrou totalmente incompetente, ele se viu totalmente incompetente a essa tarefa, né? Nessa emergência, lembrei certa lição de Tobias, quando me dissera: aqui em nosso lar, nem todos necessitam do aeróbus para se locomoverem, porque os habitantes mais elevados da colônia dispõem do poder da volitação, e nem todos precisam de aparelhos de comunicação para conversar à distância, por se manterem entre si num plano de perfeita sintonia de pensamentos. Que beleza, né?
você conseguir se comunicar sem usar celular, sem ter que fazer algum tipo de telefonema, e, em vez de também ter que usar o aeróbus, você sozinho conseguir se locomover através do ar, voando. Os que se encontrem afinados desse modo podem dispor à vontade do processo de conversação mental, apesar da distância. Lembrei quanto me seria útil a colaboração de Narcisa, que experimentei. Concentrei-me em fervorosa oração ao Pai e nas vibrações da prece. Dirigi-me a Narcisa, encarecendo socorro. Contava-lhe em pensamento minha experiência dolorosa, comunicava-lhe meus propósitos de auxílio e insistia para que não me desamparasse. A importância da oração. Isso é muito legal a gente ler aqui. Porque em quantos momentos nós estamos aqui na Terra e desperdiçamos tempos valiosos sem pedir ajuda. Às vezes com preocupações sérias, né? Preocupações dignas. Por que não orar? Por que não pedir ao mais alto a ajuda necessária, o conselho, né? O socorro? Nós precisamos criar esse hábito da oração. Aconteceu então o que não poderia esperar. Passados 20 minutos, mais ou menos, quando ainda não havia retirado a mente da rogativa, alguém me tocou de leve no ombro. Era Narcisa que atendia, sorrindo. Ouvi seu apelo, meu amigo, e vim ao seu encontro. Não cabia em mim de contentamento. A mensageira do bem fixou o quadro, compreendeu a gravidade do momento e acrescentou: Não temos tempo a perder. Antes de tudo, aplicou passos de reconforto ao doente, isolando-o das formas escuras, que se afastaram como por encanto. Em seguida, convidou-me com decisão. Vamos à natureza. Olha, aí vai começar o momento onde os elementais aparecem. Acompanhei-a sem hesitação e ela, notando minha estranheza, acentuou. Não só o homem pode receber fluidos e emiti-los. As forças naturais fazem o mesmo, nos reinos diversos em que se subdividem. Para o caso do nosso enfermo, precisamos das árvores. Elas nos auxiliarão eficazmente. Desculpa. Admirado da lição nova, seguia silencioso. Chegados ao local onde se alinhavam enormes frondes, Narcisa chamou alguém com expressões que eu não podia compreender. Olha ele aí, ó. O que significa eu não podia compreender, né? Que não é um ser humano ainda. Imensamente surpreendido, via indagar da existência de mangueiras e eucaliptos. Devidamente informada pelos amigos, que me eram totalmente estranhos, a enfermeira explicou: são servidores comuns do reino vegetal, os irmãos que nos atenderam. E à vista da minha surpresa, arrematou: como vê, nada existe de inútil na casa de nosso pai. Em toda parte se há quem necessite aprender, há quem ensine, e onde aparece a dificuldade surge a providência. O único desventurado na obra divina é o espírito imprevidente que se condenou às trevas da maldade. Então, em todos os lugares haverá bondade. Todos. Narcisa manipulou em poucos instantes certa substância com as emanações do eucalipto e da mangueira, e durante toda a noite aplicamos o remédio ao enfermo através da respiração comum e da absorção pelos poros. E aí a gente está vendo Narcisa, né? Com esse tipo de ação. Mas quantas vezes na casa espírita ou em lugares de religiões afro-religiosas, afro-brasileiras, desculpa, nós vamos ter nesse tipo de tarefa, manipulando as energias da natureza, os caboclos, os preto-velhos, né? Nós temos aí uma variedade de entidades que trabalham para o bem. E é isso que nós temos que ter a certeza. Basta a vontade de servir, o amor no coração, e independente de rótulos, de títulos, haverá oportunidade para cada um de nós. Ah, eu não sou uma pessoa boa, eu errei demais. Sim, todos nós. Mas se tivermos o bom ânimo e as boas intenções, vamos conseguir uma vaga, nem que seja para varrer. E não estou dizendo que a varredura seja menos importante, mas às vezes é a prática mais simples, né? Que até a pessoa que nunca pegou uma vassoura, se receber uma aulinha de 30 segundos, ela vai conseguir varrer mais ou menos bem. Então,
Sempre haverá oportunidade para serviço. O enfermo, Narcisa manipulou em poucos instantes, isso aí já leu, né? Aplicamos o remédio ao enfermo através da respiração comum e da absorção pelos poros. O enfermo experimentou melhoras sensíveis. Pela manhã, cedo, o médico observou extremamente surpreendido. Verificou-se esta noite extraordinária reação, um verdadeiro milagre da natureza. Eu me perder. Zélia estava radiante. Encheu-se a casa de alegria nova. Por minha vez, experimentava grande júbilo na alma. Profundo alento e belas esperanças revigoravam meu ser. Reconhecia eu mesmo que vigorosos laços de inferioridade se haviam rompido dentro de mim para sempre. Né? Que maravilha! Ele percebendo que estava transformado. Porque aquele homem velho, aquele machão ciumento, provedor, de repente não existia mais. Ele conseguia enxergar na Zélia e no seu marido, esse novo companheiro, dois irmãos. O sentimento de posse havia ficado para trás. Nesse dia voltei ao nosso lar em companhia de Narcisa e pela primeira vez experimentei a capacidade de volitação. No momento ganhávamos grandes distâncias. A bandeira da alegria desfraldara-se em meu íntimo, comunicando à enfermeira generosa minha impressão de leveza, ouvia esclarecer. Em nosso lar, grande parte dos companheiros poderia dispensar o aeróbus e transportar-se à vontade nas áreas de nosso domínio vibratório. Mas, vista a maioria não ter adquirido essa faculdade, todos se abstêm de exercê-la em nossas vias públicas. Essa abstenção, todavia, não impede que utilizemos o processo longe da cidade, quando é preciso ganhar distância e tempo. Nada mais nobre, né? Uma coisa ninguém está vendo, você dá aquela escapulida e sair voando. Outra coisa, você está lá no ponto esperando o 638 e passa alguém voando na tua frente. Pô, por que eu estou aqui esperando o ônibus e alguém? Aí gera realmente um mal-estar. Então, por serem almas mais nobres, eles vão se locomover utilizando o aeróbus como qualquer um. Mas fora das vistas da população, das pessoas, vou dizer aqui entre aspas, normais, os espíritos evoluídos, eles utilizam de outros métodos para locomoção. Nova compreensão e novos júbilos me enriqueciam o espírito, instruído por Narcisa, ia da casa terrestre à cidade espiritual e vice-versa, sem dificuldades de vulto, intensificando o tratamento de Ernesto, cujas melhoras se firmaram francas e rápidas. Clarence visitava-me diariamente, mostrando-se satisfeito com o meu trabalho. Desculpa. Ao fim da semana, chegara ao tempo da minha primeira licença dos serviços das câmaras de retificação. A alegria tornara aos cônjuges que passei a chamar como irmãos. Então, de alguma maneira, ele conseguiu ajudar bastante a sua viúva com o seu novo marido. Era preciso, pois, regressar aos deveres justos. Acabar as férias, ele tinha que voltar ao nosso lar. À luz dormente e cariciosa do crepúsculo, tomei o caminho de nosso lar, totalmente modificado. Naqueles rápidos 7 dias, aprendera preciosas lições práticas no culto vivo da compreensão e da fraternidade legítima. A tarde sublime enchia-me de magnos pensamentos. Como é grande a providência divina, dizia a monologar intimamente. Com que sabedoria dispõe o Senhor todos os trabalhos e situações da vida? Com que amor atende a toda a criação? E quanto mais mergulharmos nas verdades do Espírito, mais vamos admirar esse Deus que criou essa lei do amor que rege tudo, desde a nossa alimentação até os pequenos contatos, né? As pequenas transformações nos corações das pessoas. Algo, porém, me arrancou da meditação a que me recolhera. Mais de 200 companheiros vinham ao meu encontro. Todos me saudavam generosos e acolhedores. Lísias, Licínia, Narcisa, Silveira, Tobias, Saluxo e numerosos cooperadores das câmaras ali estavam. Não sabia que atitude assumir.
Colhido assim, de surpresa, foi então que o ministro Clarence, surgindo à frente de todos, adiantou-se, estendeu-me a destra e falou: Até hoje, André, você era meu pupilo na cidade, mas doravante, em nome da governadoria, declaro-o cidadão de nosso lar. Por que tamanha magnanimidade, se meu trunfo era tão pequenininho? Não conseguia reter as lágrimas de emoção que me embargavam a voz. E considerando a grandeza da bondade divina, atirei-me aos braços paternais de Clarence, a chorar de gratidão e de alegria. Final. Pessoal, é claro que terminar um livro é sempre uma bênção, né? Mas às vezes dá uma certa tristeza, porque o livro foi tão bom, tão revelador e transformador de nossas vidas, que de alguma maneira sentimos também, além dessa alegria de chegar ao final, uma certa tristeza por não haver uma continuação imediata. Mas lembrando que André Luiz, além de Nosso Lar, psicografou outros 15 livros dessa série e temos muito ainda que ler, muito que aprender. E nosso querido amigo realmente dedicou a vida no plano espiritual, ao espiritismo, às revelações que, de alguma maneira, vão nos levar à nossa melhora íntima, ao caminho mais próximo da vida que queremos, né? Que é essa vida com Cristo. Espero que vocês tenham gostado. Mais de um ano de leituras e que para mim foi muito gratificante, como eu havia dito no início. E para finalizar a nossa leitura, vamos fazer a nossa prece, pegando o nosso copo d'água e tendo a certeza de que as forças da natureza também farão parte desse líquido abençoado que vamos beber. Que os espíritos, quando chegam em nossas casas, nos ajudando, fluidificando a nossa água, eles colocam nesse líquido que já é sagrado por si só as bênçãos da natureza, esse remédio que fortalece o nosso corpo físico e o nosso espírito. Muito bom, pessoal. Foi uma honra mesmo fazer parte desse projeto com vocês. Vamos fazer a nossa prece. Néia, semana que vem, tá? Semana que vem já iniciamos a leitura do livro Boa Nova, psicografado também por Chico Xavier, editado pelo Humberto de Campos. Se Deus quiser, semana que vem, vamos iniciar esse novo projeto. Vamos lá fazer a nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos, vamos respirar pausadamente, com toda a tranquilidade do mundo, lembrando sempre de Jesus, de Maria Santíssima, acima de tudo, percebendo esse Deus que é profundo amor, profunda bondade, que nos acolhe, que nos protege, que nos ajuda. E hoje, vamos todos nós, em pensamento, à nossa casa espírita. Vamos lembrar do nosso jardim colorido, das nossas flores, da tenda, do verde, do espaço, das luzes da casa de seu Pedro e Dona Nair. Onde o nosso pensamento estiver, nosso espírito também estará lá. Assim aprendemos no Livro dos Espíritos. E se estamos pensando com vontade, é porque o nosso espírito está no nosso celeiro de luz. E junto da natureza, desse lar de amor e caridade, vamos receber também desses seres que operam silenciosamente em nome do bem, os remédios, as pomadas, a água fluidificada, a cura física e a cura espiritual.
Senhor Jesus, graças te damos por termos a fé, por termos esse pensamento voltado a Ti. Sabemos que nem sempre estamos sintonizados com o bem, mas, Senhor, hoje e agora estamos. Abençoa-nos o nosso propósito. Ajuda que possamos manter a disciplina do pensamento para que estejamos sintonizados contigo a maior parte do tempo. E todos aqueles que operam em Teu nome, Senhor, trabalhando, orando, ajudando, servindo, possam receber do alto as Tuas bênçãos. E nós, pequenos trabalhadores da Tua seara, também possamos receber de Ti esse amor que é irradiado o tempo inteiro. Muito obrigado, Senhor. Ajuda-nos a transformar as nossas vidas. Ajuda-nos a fortalecer a nossa caminhada, sempre na Tua direção, a direção do bem, a direção do amor. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, e que tudo que recebemos agora em espírito na casa de São Pedro possa ser levado aos nossos lares, que nossos familiares também possam receber de Ti essas alegrias, essas bênçãos e a saúde. Assim seja, Senhor. Muito obrigado, pessoal. Espero que a viagem de vocês até a casa de Seu Pedro também tenha sido como foi a minha, sentindo a alegria de fazer parte dessa família. Que Jesus nos abençoe e que todos nós, todos os nossos lares, possam ser visitados pelos queridos amigos que trabalham silenciosamente no bem e que nossas vidas possam estar protegidas por esse Deus que é profundo amor e bondade. Muito obrigado, até semana que vem, pessoal. Lembrando que semana que vem, se Deus quiser, vamos iniciar mais um projetinho, o livro A Boa Nova, 100% focados nas lições evangélicas. Fiquemos com Jesus. Até semana que vem.